Olá, eu sou Sil Grégio, neuropsicóloga, e hoje eu trago o último vídeo a respeito de altas habilidades, e nesse vídeo eu vou trabalhar especificamente sobre as questões emocionais. Quando a gente pensa no diagnóstico de altas habilidades, a antiga superdotação, a gente sempre imagina aquela criança que vai para o colégio mais caro do estado, né, porque ele precisa ter muito estímulo, precisa progredir muito rápido. A gente pensa na progressão de série, muito comum, né, esse pensamento nas famílias que têm altas habilidades, mas incomum se conseguir isso legalmente no país. Mas de fato, eu preciso oferecer tudo isso para o meu filho que tem altas habilidades? Pode ser que sim, mas antes de se pensar nisso, a gente precisa considerar as questões emocionais. Então lembre-se, no último vídeo eu expliquei que altas habilidades a gente precisa imaginar uma balança. De um lado eu tenho meu potencial alto de inteligência, mas do outro eu tenho meu perfil emocional, oriundo dessa situação toda. Então a vida inteira de quem tem altas habilidades é essa balança que sobe e desce. Né? Então o ideal aí de tratamento, de prognóstico para quem tem altas habilidades, é que essa balança esteja minimamente equilibrada, estável. Então, o primeiro passo para a gente cuidar de uma criança que tem altas habilidades é a gente fazer com que as questões emocionais sejam evoluídas. Ela precisa ter maturidade para lidar com esse potencial alto de inteligência. Então, não adianta eu pensar em progressão de série se essa criança emocionalmente não vai dar conta, não é mesmo? Então, a saúde mental é mais do que cognição, é mais do que emoção, é uma correlação de fatores. Então, mais do que pensar em progressão de série, em estímulos, em aulas extras, em adequação de conteúdo de séries, né, posteriores, a gente precisa pensar como que está a maturidade emocional dessa criança ou desse adolescente, tá certo? Então, é muito importante a gente ter esse olhar primeiro para as emoções e depois a cognição tende a acompanhar, né? Então, é um potencial de inteligência. Se eu tenho inteligência emocional, eu vou saber usar o meu potencial cognitivo, tá certo? Então, isso é um raciocínio bem importante que a gente precisa ter. E óbvio, paralelamente, a gente precisa ir dando condições aí dentro do possível e de forma coerente para essa criança crescer ainda mais nas habilidades que ela tem. Por exemplo, se ela tem habilidades com línguas, então vamos oferecer aulas extras de língua para ela, mas que ela leve isso como um divertimento, porque a criança com altas habilidades, e mesmo o adolescente, ele precisa ter gosto para o aprendizado, para aquilo que ele tem facilidade. Se ele não tiver gosto, não importa se ele tem facilidade ou não, ele não vai evoluir. Então então eu posso ir oferecendo condições para o meu filho, se ele tem altas habilidades e se ele deseja aquilo. Mas mais importante do que isso, ele precisa estar em psicoterapia. A gente precisa cuidar das emoções e deixar essa balancinha dele aí o mais equilibrada e estável possível. Tá certo? Para mais vídeos sobre isso, sobre saúde mental, sobre neurociências, não perca e curta nosso canal.